Tipo de colisão. As colisões elas são classificadas de acordo com a conservação da energia cinética do sistema. Por que elas são classificadas dessa maneira? Porque sempre é possível definir um sistema onde não há forças externas atuando. Então, a outra maneira que sobra para a gente poder analisar o sistema é em relação à energia cinética. Porque se a energia cinética se conserva, significa que durante a colisão não houve perdas de energia cinética especificamente. Ou, no caso, a energia de movimento das partículas foi usada exclusivamente para alterar o movimento das partículas. Já na colisão inelástica, a gente não tem a conservação da energia cinética. Então, uma parte dessa energia de movimento foi utilizada para fazer outra coisa. Pode ser esquentar o solo por atrito, pode ser deformar dos corpos de colisão. Então, existem várias maneiras que vão se afunilando para mostrar como essa variação ocorreu, ou como essa energia foi dissipada. No caso da colisão, a gente vai primeiro falar da colisão totalmente inelástica, por quê? Porque ele é um caso mais simples do que a própria colisão elástica. Porque, do ponto de vista da colisão inelástica, eu poderia ter N colisões inelásticas com diferentes valores de energia dissipada. No caso mais emblemático é o caso onde ocorre a colisão e os dois elementos se movem juntos. No caso, se movem com a mesma velocidade. O que isso significa? Isso significa que o centro de massa, no caso, o sistema está se movendo como um todo com a mesma velocidade. Então, o que se move é o centro de massa. A partir da conservação do momento, a gente pode encontrar qual seria a velocidade do centro de massa. Veja que se vocês se lembrarem da equação a relação para encontrar o centro de massa é basicamente o derivê em função do tempo. Derivei dos dois lados, o que era a posição virou velocidade e a posição do centro de massa virou velocidade, que implica que o sistema como um todo está se movendo junto, ou nesse caso, uma parte da energia de movimento foi gasta para acoplar esse sistema, ou unir as esferinhas. No caso da colisão elástica, a gente vai analisar o momento e a energia antes e após a colisão. Nesse momento, nós não precisamos nos ater o que ocorre durante a colisão. Então, para um sistema de duas partículas, como a colisão é elástica, tanto a energia cinética quanto, como a colisão é elástica, a energia cinética se conserva. Então, a gente vai ter o momento do sistema antes da colisão, a energia cinética do sistema antes da colisão. Depois da colisão, a gente vai ter o momento linear do sistema e a energia cinética do sistema. No caso, eu tenho duas variáveis para duas equações. Então, dependendo do que foi fornecido, você pode obter as outras duas. Então, para que eu consiga analisar uma colisão, eu preciso no mínimo de duas informações. Ou a velocidade, eu preciso de duas velocidades. Pode ser as duas iniciais, as duas finais, intercalando entre as duas, mas necessariamente eu preciso de duas. A partir dessas relações, a gente vai obter, no caso eu preferi escrever em função da energia final, em função das velocidades iniciais. Essa é a primeira relação e essa é a segunda relação.
vamos